Ok. Bom, muito boa tarde e boas-vindas ao webinar sobre as soluções de monitorização e controle de ZMCs. O tema deste webinar é relevante, pois a maioria das entidades gestoras está sensibilizada para o tema das perdas de água devido ao desperdício e, sobretudo, aos custos associados. A nossa longa experiência permite-nos estar na primeira linha no combate às perdas, com diversas soluções de medição permanente ou temporária. Vou começar por apresentar a nossa organização, o nosso grupo. O grupo Contimetra Sistimetra foi criada há 56 anos e tinha, na altura, como principal atividade a instrumentação industrial. Cerca de 10 anos depois foi criada a Contimetra Instalações Mecânicas para dar apoio aos instaladores, sobretudo de ar-condicionado, na vertente de gestão técnica centralizada. Finalmente, em 1983, foi criada a Sistimetra devido ao crescimento do mercado no Norte e a necessidade de dar um apoio de maior proximidade. A Contimetra, o grupo, está constituído por 4 departamentos. O Departamento de Indústria e Ambiente, de que falaremos já de seguida. O Departamento de Ar-Condicionado, sobretudo, é difusão do ar-condicionado, mas também órgãos de segurança, como o registro de corta-fogo, regulação de caudal e outros equipamentos dentro dessa linha. Depois temos o Departamento de Controle e de Sistemas e também de Gestão Técnica Centralizada. E, finalmente, o Departamento de Químicos e Ferramentas, que basicamente são colas e lubrificantes especiais, colas para aplicações industriais. No Departamento de Indústria e Ambiente, desenvolvemos sobretudo a nossa atividade no apoio ao projeto, colaboramos com os nossos clientes na elaboração de soluções, fornecemos equipamentos, colocamos em serviço e fazemos manutenções e também, quando necessário, fazemos montagens. Trabalhamos com esses diversos equipamentos que aqui estão mencionados, na medição e no controle e monitorização do que é nível, caudal, pressão, temperatura, também todos que é os parâmetros da qualidade de água, os pHs, condutividades, cloros e uns outros parâmetros. Temos soluções de telemetria e de telegestão, fazemos detecção de fugas de água, temos soluções para controle de perdas, que vamos falar, temos equipamentos e soluções para o tratamento das águas limpas ou águas residuais, fazemos detecção de gases e, bom, de maneira geral, temos a instrumentação de uma maneira geral. Para isso temos uma equipa dedicada, tanto na Sistimetra como na Contimetra, para darmos um maior apoio e de maior proximidade aos nossos clientes. Espero que essa apresentação seja de alguma forma útil e, para isso, vou passar a palavra ao meu colega António Sarros, que vai fazer essa apresentação. No fim desta apresentação, que vai durar cerca de 50 minutos, haverá lugar a uma sessão de perguntas e respostas no chat, para ter acesso e teremos todo o prazer em dar respostas. Também digo desde já que este webinar está a ser gravado e logo possível será disponibilizado no nosso site. Muito obrigado, boa sessão. Obrigado, Sr. Álvaro. Boa tarde a todos, obrigado por estarem connosco. O meu nome é António Soares e vou hoje apresentar-vos algumas soluções de medição, soluções de medição de caudal e medição de pressão e também de detecção de fugas direcionadas para ZMC. O problema das perdas de água já é um problema bastante antigo e que tem levado a grandes investimentos por parte das entidades gestoras para minimizar esta problemática. A Contimetra pretende apresentar as soluções de medida que de alguma forma auxiliem as entidades gestoras
a quantificar, a medir, a localizar eventuais fugas, para, de alguma forma, tomarem decisões de reestruturação das redes, de identificação de locais recorrentes de problemas, para realmente atacar este problema e minimizar os custos associados a este problema. Vou começar por falar de soluções de medição permanentes, digamos assim, e concretamente de medição de caudal com caudalímetros eletromagnéticos. Existem diferentes tipologias de caudalímetros eletromagnéticos para diferentes aplicações, desde caudalímetros com sensores falangeados ou wafer ou de inserção para redes de dimensões maiores. Estes aqui mais pequeninos são mais direcionados para a indústria, com diferentes conversores, com características também adequadas a diferentes aplicações. Os caudalímetros eletromagnéticos são realmente uma das soluções mais adotadas para esta situação de medição de caudal em ZMC, e os caudalímetros com sensores falangeados são um dos elementos mais usados. São realmente os caudalímetros onde conseguimos ter a melhor sensibilidade e a melhor precisão para garantir os melhores resultados. Estes caudalímetros falangeados são oferecidos desde um diâmetro de DN25 até DN2000, com revestimentos aprovados para água potável. É possível, concretamente para este tema da ZMC, realizar calibrações especiais para baixas velocidades, nomeadamente para conseguirmos ter uma melhor sensibilidade aos caudais noturnos e assim termos resultados ainda melhores. É possível também instalar estes caudalímetros sem necessidade de troços retos, portanto, 0 diâmetros a montante e a jusante, o que é bastante útil para algumas implementações no terreno. Associado aos sensores, obviamente temos sempre os conversores de caudal, e neste caso em concreto nós temos uma gama de conversores que nomeámos de multifuncionais porque, para além da tradicional medição de caudal, podem medir também pressão e temperatura, e assim dar-nos estas grandezas todas que podemos utilizar para estudar as redes. Antes de falar mais acerca destes conversores em concreto, vou, primeiro que tudo, passar-vos um vídeo que é bastante exemplificativo das características destes conversores.
Muito bem, como puderam ver no vídeo, são conversores muito versáteis, que têm algumas características que destacamos, características-chave. Portanto, para além, obviamente, da medição de caudal, é possível medir a pressão, a montante e a jusante de válvulas redutoras de pressão e assim, de alguma forma, ver a eficiência destas válvulas. Podem também, em simultâneo da medição de caudal, medir o nível ou a pressão numa conduta e também medir a temperatura. Podem ter um módem de comunicação para enviar os dados remotamente. São alimentados a baterias, podendo também ter a alimentação da rede, caso seja necessário, mas são tradicionalmente alimentados a baterias. Dispõem de um verificador interno para monitorizar o desempenho tanto do conversor como do sensor. Os dados que são enviados são encriptados, obviamente, para garantir toda a segurança e dispõem de aprovações meteorológicas. As aplicações destes caudalímetros são várias, desde distribuição, redistribuição e também para DMC, faturação, estações elevatórias, furos de água, redes de abastecimento em geral, redes de rega, controle de fertilizantes e de uma forma genérica todos os fluidos limpos com condutividade mínima de 5 microsiemens podemos aplicar estes conversores também a locais que não existe alimentação elétrica. É uma excelente solução graças às baterias de longa autonomia. Aqui podemos ver um esquema dos diferentes tipos de sensores que podemos ter associados a estes conversores. Portanto, podemos ter o sensor de caudal e os sensores de pressão a monitorizar as válvulas redutoras de pressão. Podemos ter o sensor de caudal e o transmissor de pressão a medir a pressão numa conduta. Podemos ter o conversor com o sensor de caudal a monitorizar a pressão da conduta e a medir o nível de um reservatório. Aqui podemos ver em detalhe a construção do conversor. Portanto, o modelo MV255 pode ter um módem de comunicação. Ambos os modelos são alimentados a baterias que podem ser de lítio, indo até um tempo de vida estimado de 15 anos no máximo, ou então usar baterias alcalinas, o que é mais fácil de obter no mercado local. Claro que nesta condição a autonomia é cerca de metade. Podem ser fornecidos em caixa IP67 ou IP68. Dispõem de um datalogger interno para registro de dados. Portanto, caso não pretendemos utilizar o modem para comunicação remota, é sempre possível localmente retirar os dados que são registados. Uma das grandes valias também destes conversores é o verificador interno integrado. Esta opção foi uma alternativa aos verificadores externos que a Ezoil também tem, mas desenvolveu esta alternativa que é um verificador que está no próprio conversor e permite fazer verificações dos parâmetros elétricos e eletrónicos do sensor do conversor, compará-los com os registros de fábrica e assim, dentro de umas determinadas tolerâncias, garantir que o equipamento está a funcionar corretamente. Utilizando um computador, é possível depois ligar-se ao conversor e retirar um relatório para servir de evidência de como naquela data o equipamento estava a funcionar dentro dos parâmetros definidos pelo fabricante.
Um dos pontos fortes também destes equipamentos é a comunicação remota. São bastante versáteis em termos de comunicação, podendo enviar informação para um servidor do cliente ou para clientes que não têm uma infraestrutura de comunicações tão grande, tão implementada. É possível enviar os dados para uma simples conta de e-mail ou via SMS para um número pré-definido. Portanto, adaptando-se a diferentes situações, a diferentes realidades. Uma das coisas que eu pretendo destacar também relativamente à ISOIL é o seu laboratório de calibração. Portanto, a ISOIL não é apenas um fabricante de equipamentos, também dispõe de um laboratório de calibração de caudalímetros acreditado. Até há pouco tempo era possível fazer a calibração de caudalímetros em 7 linhas, e recentemente foi inaugurada uma nova linha, a linha 8, em que representou um grande investimento para a ISOIL na construção desta torre que podemos ver aqui, com 45 metros de altura, para garantir as condições de ensaio até medidores com um diâmetro de 3.000 e caudais até 14.400 metros cúbicos por hora. Este laboratório, obviamente, serve para calibrar todos os medidores de caudal que a ISOIL produz, mas também é possível, sendo um laboratório acreditado, calibrar caudalímetros de outras marcas e de outros tipos, como ultrassónicos ou Coriolis máxicos. Para mostrar a infraestrutura com mais detalhe, vou passar-vos um vídeo em que podemos ver tudo isto mais em detalhe que vos acabei de apresentar. The Libra Calibration Laboratory for Flow Meters for Liquid is a division of Eminar S.p.A. Eminar was founded as a centre of excellence for the production and development of ISOIL Industria's electromagnetic flow meters. The Libra Calibration Laboratory is among the most modern and technologically advanced in the world. The laboratory complies with the ISO 17025 standard and is accredited by Accredia with the number LAT237. The 7 lines, operational for some years, can calibrate measuring instruments for volume, flow in volume and mass flow. The new Line 8 is designed for the calibration of large diameters for flow in volume. Nel mondo l'esigenza di realizzare misure di portata precise, accurate e certe è crescente, anche per sensori di grossi diametri. Per questo motivo ISOIL Industria ha deciso di fare questo grosso investimento nel proprio centro di taratura Libra al fine di rispondere alle esigenze della propria clientela. The line for large flows consists of a 44-metre-high stainless steel tank with a capacity of 550 cubic metres, an underground tank with a capacity of 600 cubic metres and a 35-metre-long line, on which, with the aid of special cones, can be mounted meters with a nominal diameter between 300 and 3,000 millimeters. The line is accredited to a maximum flow of 4,000 litres per second, equivalent to 14,400 cubic meters per hour or 63,400 US gallons per minute. Le peculiarità del sistema che mi sentirei di sottolineare sono sostanzialmente 2. Una è la vasca di stoccaggio dell'acqua realizzata completamente in acciaio inossidabile. L'altra, la misura continua del livello, garantisce affidabilità e ripetibilità, oltre che a garantire un uso energetico assolutamente parsimonioso. The entire calibration system is completely automated and is managed by a dedicated software controlling all the calibration operations, allowing the adjustment of the calibration flow with extreme precision, even when emptying the tank. The tank is the sample reference for the bench and is equipped with the latest laser technology for level measurement accuracy. With its 3 sensors,
accuracy within 1 millimeter is achieved. The calibration of the tank is made using certified scales. An automated procedure allows continuous verification. Calibration certificates are printed directly from the management software, which interfaces directly with the calibration bench. The Libra Calibration Laboratory is able to calibrate flow meters of all types: mechanical, Coriolis mass, ultrasonic, and electromagnetic. Thanks to this new line, Libra represents the state-of-the-art among calibration laboratories for liquid flow meters and is among the largest in the world for flow rates, ranging from the minimum of 0.036 litres per second or 25.2 cubic meters per hour to the maximum of 4,000 litres per second or 14,400 cubic meters per hour. Muito bem, para além dos caudalímetros eletromagnéticos, outra das soluções para monitorizar caudais em ZMC são os caudalímetros ultrassónicos, também na versão alimentada... Na versão alimentada a baterias, dizia eu. Portanto, António, desculpe, está a ouvir existe remotamente. o filme atrás, tem que se apagar. Tem que retirar o som do filme. Estou? Parece que ocorreu aqui um problema técnico, peço desculpa por tal. Estava eu a dizer que relativamente a outra das soluções que existe é os caudalímetros ultrassónicos. São caudalímetros com boa sensibilidade às velocidades baixas, também com possibilidade de enviar os dados por modem via GSM, GPRS. Tem também saídas de impulsos para ligar, por exemplo, a datalogger externos, para caso não se pretenda usar o modem interno destes equipamentos. É possível instalá-los também sem troços retos, são IP68 e estão disponíveis desde DN50 a DN200. Outro dos equipamentos usados nestas aplicações de monitorização são os dataloggers. Os dataloggers permitem receber dados de caudalímetros eletromagnéticos, caudalímetros ultrassónicos ou dos tradicionais contadores Voltman existentes ou não. É possível também receber os transmissores de pressão para monitorizar em simultâneo o caudal e a pressão. São dataloggers com proteção IP68, facilmente configuráveis via aplicação Android, via smartphone ou tablet, e têm grande autonomia também em termos de baterias de até 10 anos, permitindo uma utilização bastante alargada. Passando agora para as soluções de monitorização temporárias. Vou começar por falar deste caudalímetro compacto eletromagnético de inserção. É uma solução bastante interessante, pode ser montado em pressão, bastante para isso que existe uma picagem de 1 polegada, com uma válvula de seccionamento, e é possível depois inserir esta haste para dentro da tubagem, mesmo em pressão. Conta com um conversor compacto que pode ter um datalogger interno para registrar os dados ou
ou não, e disponibiliza saídas de impulsos para ligar a datalogger externos. É possível também nesta versão termos calibração para baixas velocidades, uma calibração especial para baixas velocidades, para garantir realmente melhor sensibilidade aos canais noturnos. Está disponível este sensor desde DN80 a DN2000. Para além da medição do caudal, é possível também medir em simultâneo no próprio bloco de construção do sensor, medir a pressão usando aqui um transmissor de ligação rápida, que é possível conectar aqui, monitorizando assim em simultâneo o caudal e a pressão. É alternativa àquele conversor que é cego e que ou registra os dados ou permite ligar-se a um conversor, a um datalogger, peço desculpa, que envia os dados remotamente. É possível usar com um sensor do mesmo tipo, com a mesma tipologia de instalação, a impressão também, os conversores MV255 e enviar os dados remotamente e termos aqui uma solução de conversor compacto e datalogger e modem 3 a 1 para comunicar remotamente os dados registados. Nas soluções de medição temporária, uma das hipóteses também são os caudalímetros portáteis, clamp-on neste caso. É possível também usar sensores intrusivos, mas obviamente que para monitorização temporária a solução clamp-on é muito mais prática. São caudalímetros com autonomia longa, com baterias de longa duração, de até 1 ano. São muito fáceis de configurar usando um smartphone, um tablet. Não tem display. O display, digamos assim, é o smartphone ou o tablet que se usa para configurar e para visualizar a sua operação. Não tem display para garantir realmente essa maior autonomia e pode também, em simultâneo, medir, para além do caudal, a pressão. Pode ter também modem de comunicação de GSM para enviar os dados remotamente para o servidor do cliente. Antes de passar aqui para os dataloggers, vou-vos mostrar um vídeo relativo ao nível Flow 600 Mobile, que é bastante elucidativo da facilidade de configuração e também de instalação deste tipo de caudalímetro.
Muito bem, voltando à apresentação, os dataloggers, já falei deles, não vou alugar muito mais. Estão aqui na parte de soluções de monitorização temporária, porque obviamente podem ser utilizados nesta vertente itinerante ou temporária, assim como na monitorização permanente, graças ao grande autonomia que tem. Para além de soluções físicas, a Isoil disponibiliza também um software que se chama ISODEM. É um software que permite a aquisição de dados de diferentes equipamentos que comuniquem via GSM, GPRS. Foi inicialmente desenvolvido para receber os dados da gama de caudalímetros FlowEase, que são os conversores MV que falei anteriormente, e permite, portanto, centralizar a informação de vários equipamentos, sejam eles caudalímetros de entidades terceiras, de outras marcas, dataloggers de pressão, de nível, enfim, vários equipamentos, desde que comuniquem via GPRS, é possível integrá-los nesta plataforma, centralizar a informação e depois gerar gráficos, tabelas que permitam fazer análise de históricos e assim tomar algumas decisões referente à análise que seja feita. É possível este software também comunicar com sistemas SCADA. É possível ter alarmes para identificar eventos, portanto, condições anormais do processo que aconteçam, para ajudar também a tomar uma decisão rápida numa intervenção, por exemplo, no caso de uma fuga de água. E está disponível em duas versões, a versão cloud, ou seja, basicamente um browser em que o cliente acede sem necessitar de instalar nada no seu PC, no seu servidor, para utilizar este software, e também na versão instalada em servidor, sem necessidade de ligação à cloud, neste caso da Isoil. Um software que disponibiliza diferentes níveis de acesso para diferentes tipos de utilizadores, desde o supervisor até o utilizador mais básico, para garantir que existe máxima segurança e a melhor operação possível. Juntamente com as medições de caudal e pressão, a detecção de fugas é um elemento essencial nas ZMC, e é sobre esses componentes, esses equipamentos para localização de fugas que vou agora falar-vos. Um dos equipamentos que se utiliza são os dataloggers acústicos. São fornecidos em diferentes quantidades consoante a dimensão da ZMC que se pretenda monitorizar. São alimentados a baterias, IP68, comunicam via rádio e são programados normalmente para funcionar no período noturno. São instalados em válvulas de ramal, em caixas de visita. São bastante pequenos e adaptados para instalações com pouco espaço. São configurados via smartphone, aplicação Android. Para além do datalogger tradicional, existe uma versão que é intrusiva, portanto tem um sensor que fica em contato com o líquido,
e permite uma muito maior sensibilidade, portanto necessita de uma picagem para ser instalado, mas é muito útil para aplicações mais difíceis, nomeadamente em tubagens plásticas, onde por vezes é difícil utilizar os equipamentos standard. Esta é uma boa solução para monitorizar eventuais fugas. A recolha de dados é feita através de um receptor, passando próximo dos loggers com uma viatura ou ao pé. O receptor comunica com os loggers e recolhe os dados para uma plataforma Android que depois permite fazer toda a análise. E é possível também fazer a correlação de loggers para localizar a distância de uma eventual fuga, para depois ir lá validar com o geofone, que é outro dos equipamentos que se utiliza e que vou falar de seguida. Portanto, é realmente um dos equipamentos mais usados nestas aplicações. Este geofone é muito intuitivo, é fácil de utilizar, mesmo os utilizadores menos experientes podem facilmente utilizá-lo graças à interface gráfica. O ecrã é tátil e permite utilizar filtros automáticos para facilmente se adaptar às diferentes situações também do solo, do terreno em que estamos a utilizar este equipamento. Tem diferentes tipos de sensores, desde as várias scooters, sensores tipo pé de elefante, com um isolamento acústico grande para zonas com maior ruído, os aceleradores acústicos para monitorização em locais mais apertados, e é possível também utilizar este geofone com um gás traçador, neste caso hidrogênio, para fazer a detecção de fugas em casos mais difíceis. O correlador acústico é outro dos equipamentos utilizados em ZMC. Pode ser usado com estas caixas de medição que se instalam um determinado troço de tubagem e que nos permite localizar com grande precisão a fuga, caso ela exista, indicando-nos a distância muito aproximada dessa fuga. É também bastante versátil e fácil de utilizar. Versátil porque, para além de ser um correlador, é um geofone, portanto é um 2 em 1. E fácil de utilizar porque o interface é gráfico e tátil, permite também ser intuitivo na utilização e é uma ferramenta muito útil nesta temática de detecção de fugas de água. Vou passar-vos um vídeo que exemplifica a utilização do geofone, a Aqua M300, porque realmente é o equipamento que está normalmente na primeira linha de detecção de fugas de água e pensamos ser bastante interessante este modelo em concreto.
Para finalizar esta apresentação, vou mostrar algumas imagens da nossa experiência mais recente em instalação de caudalímetros em ZMC. Neste caso, para além do fornecimento, fizemos também a instalação dos equipamentos. É uma das vertentes que a Quantimeter também, que o grupo Quantimeter Sistemeter também tem. São instalações muito parecidas em instalações de estações elevatórias, mas de qualquer forma achamos interessante partilhar convosco. Portanto, instalação com um conversor separado. Aqui com o sensor na vertical. E, finalmente, a última instalação. Finalizo aqui a apresentação. Obrigado por estarem connosco e por nos ouvirem e atenderem a este webinar. Ficamos disponíveis para as vossas solicitações, caso necessitem das nossas soluções de medição e detecção de fugas. Ficamos também agora ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito bem, realmente fala-se aqui dos diâmetros dos caudais, obviamente que dos diâmetros dos caudalímetros, melhor dizendo, obviamente que a seleção correta dos caudalímetros deve ser pelos caudais. Posso intervir, António? Claro, com certeza. Eu penso que, por mencionar aqui o DN50 e o DN200, se calhar estão-se a referir-se aos caudalímetros ultrassónicos. Efetivamente, tem a limitação de DN50 a DN200. Em relação aos eletromagnéticos, nós vamos desde do pequenininho até aos 2 metros, não é? Isso acho que não se põe. Evidentemente, a seleção é feita pelo caudal, que acaba por ser o mais correto. Só a título informativo, um ultrassónico de N200 vai até cerca de 400 metros cúbicos hora. Por isso, evidentemente, se quiserem fazer alguma consulta mais objetiva, em função desses caudais, nós podemos indicar o caudalímetro ultrassónico mais adequado. Não sei se estou a responder à pergunta, mas penso que se refere essencialmente aos caudalímetros ultrassónicos. Não sei se tem mais alguma pergunta. Sim, tem aqui mais uma pergunta. Sim, portanto, como funciona... Exatamente, já apareceu. Como funciona a solução de detecção de fugas por gás? Ok. Basicamente é um gás que se injeta, é o hidrogênio que se injeta numa picagem existente na conduta e o gás, a molécula de hidrogênio é muito pequena e vai escapar-se pelo local onde está a fuga e vai escapar depois também pelo terreno. E nós à superfície com o detector de hidrogênio conseguimos detectar o gás e assim localizar a fuga. E assim, em traços gerais, como funciona esta detecção com o gás traçador.
Exatamente. Ok. Com unidades do detector de fuga. O detector, o que se vê no display é a percentagem, portanto, do ruído, digamos assim. Não tem propriamente nenhuma unidade direta. Apareceu uma pergunta que não ser respondida. Desapareceu aqui a questão. Ok, já está. Que desapareceu. Já cá está. Já voltou. Quando temos aí da zona correta. Sim, eventualmente isto é para aquelas situações mais complicadas em que não é possível com o método tradicional localizar a fuga, às vezes para fugas pequenas, em que eventualmente suspeitamos que existe qualquer coisa naquele troço e resolvemos, portanto, realmente investigar usando o gás traçador. Claro que pode ser em centenas de metros, não necessita de ser propriamente ali em poucos metros, dado que a molécula do hidrogênio depois vai sair pelo local onde estará a fuga, embora depois pode ser necessário mais tempo e gastar mais gás para localizar o local exato. Já agora, boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Calvas, tenho estado aqui escondida, mas estou a ouvir. Mas queria lançar aqui sobre caudais e chamar a atenção de uma questão, não sei se ficou bem claro, que, por exemplo, a nível dos caudalímetros eletromagnéticos, e quando estamos a falar de caudais mínimos noturnos, nós temos possibilidade de fornecer os caudalímetros eletromagnéticos com calibração especial para muito baixas velocidades e, portanto, podemos adaptar os caudalímetros eletromagnéticos. Normalmente não são propriamente o aparelho ideal para as baixas velocidades, mas com esta calibração especial podemos fornecê-los para quer os caudalímetros em linha, quer mesmo os de interseção, para serem bastante eficazes na detecção de caudais mínimos noturnos. Posso responder, António? É claro. Sim, efetivamente, as redes normalmente são, a seleção da rede é feita em função dessas velocidades. Mas a verdade é que quando se está a tentar detectar fugas, o principal dado é os caudais noturnos. E durante esses períodos, entre cerca de 2 da manhã e 5 da manhã, os caudais são mesmo mínimos, ou seja, nós vamos muitas vezes muito abaixo desses 0,5 metros por segundo. Muitas vezes temos velocidades da ordem dos 0,1 metros por segundo. E então aí, evidentemente, os eletromagnéticos são um dos equipamentos mais precisos que há, não é? Podem atingir os 0,2%.
mas abaixo desses meio metro por segundo, a precisão é como uma exponencial, vai diminuir muito rapidamente. Por aí a necessidade de fazer então essa calibração especial para baixas velocidades. E um dos pontos que normalmente se põe é os 0,1 metros por segundo. E nós, bom, respondendo a esta pergunta que está agora aí, sim, nós medimos essa velocidade de 0,1 metros por segundo, sim. Com o certificado de calibração da fábrica. É isso. Ou seja, nós medimos com essas velocidades tão baixas, mas e com certificado de fábrica. Evidentemente, qualquer caudalímetro mede sempre, não é isso? Os caudalímetros a partir de 0, ou 0 não, porque normalmente é preciso pôr um offset, não é? Um pequeno valor para medir o 0. Começa a medir, evidentemente, sem essa calibração especial para baixas velocidades, ele mede com um erro muito significativo. É isso. Bom, não sei se haverá mais perguntas. Mais uma vez, saliento que este webinar está a ser gravado ainda, vai ser disponibilizado em breve no nosso site. Vocês vão receber um e-mail com essa informação. E, por isso, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Porque em português... Há aqui mais perguntas. Porque estamos em Portugal. Não há razões para isso. Há outros países que só quase acham um absurdo. Digamos, não só os eletromagnéticos de colocação na tubagem, por exemplo, há outros países que aceitam naturalmente os caudalímetros de inserção, que em termos de montagem são montagens muito mais económicas e em termos de custo são muito mais acessíveis. Aqui em Portugal instituiu-se, de uma certa maneira, essa solução dos caudalímetros, e têm que ser flangeados. Evidentemente, isso torna uma solução um bocado mais cara. As soluções, por exemplo, as soluções ultrassónicas, embora estejam limitadas na dimensão de DN200, mas a verdade é que cobrem a grande maioria das aplicações. A vantagem que tem o sistema ultrassónico é que ele é muito sensível a baixas velocidades. Os ultrassónicos medem a partir de 0 mesmo, com a mesma precisão que medem depois com as velocidades mais elevadas. A questão que está aqui em causa é se, do ponto de vista técnico, a entidade gestora entender que pode utilizar estas soluções, nós estamos aqui perfeitamente à vontade para as implementar e garantir bons resultados. Tanto caudalímetros de inserção, eletromagnéticos de inserção para diâmetros um bocado maiores, ou ultrassónicos para dimensões mais pequenas, são soluções perfeitamente válidas do ponto de vista técnico e economicamente mais interessantes. Se bem que se precisarmos dos 0,2% de velocidade de precisão, aí temos Sim. mesmo que ir para o eletromagnético. Mas um dos dados importantes que raramente se menciona é o que se chama a repetibilidade. É verdade que os equipamentos podem não ter a mesma precisão, mas desde que tenham uma boa repetibilidade, e essa repetibilidade muitas vezes é bem inferior aos 0,2%, nós conseguimos, digamos, a repetibilidade é a característica que o equipamento tem de, nas mesmas condições, gerar o mesmo valor. É isso. Esse dado é muito importante, porque permite-nos, embora, digamos, possa haver um erro, mas os estudos são feitos baseados nessas medições, acabam por ser válidos, devido a essa repetibilidade.
Não sei se está a referir-se eventualmente aos dataloggers. Sim, aos loggers acústicos. É. Ok. Os loggers acústicos, portanto, existe a versão standard, como referi na apresentação, que em aplicações plásticas é suficiente, mas para melhor desempenho existe a mesma versão, mas com sensor intrusivo, portanto é necessária uma picagem para instalar estes data loggers, que são os hidrofones, e são 100 vezes mais sensíveis porque estão em contacto com o líquido, e para aplicações em tubagens plásticas é realmente a melhor opção. Bem, parece que não existem mais questões. Sr. Álvaro. Sim, olha, então vou repetir o que disse aqui há uns minutos atrás, antecipei-me um bocadinho, agradecendo mais uma vez a vossa participação e disponibilizarmos para tudo o que entenderem. Está bem? Mais uma vez, muito obrigado e disponham sempre. Bem-aja. Obrigado. Boa tarde a todos.